Olá, iniciando a gravação. Vamos aqui para a página inicial. Veja bem, esse vídeo é para demonstrar os atalhos e os acessos que o SEI disponibiliza nessa barra de ferramenta. Evidentemente que eu estou aqui no ambiente de treinamento. Quando você inicia o SEI lá, que acessa com o seu login e senha, você tem a oportunidade de acessar pela aba de treinamentos. Contudo, esse setor de treinamentos ele é idêntico ao setor de produção, mas como a gente está na situação didática, a gente vai partir aqui do pressuposto que é da tela de treinamento. Veja, essa aqui inicialmente é a tela de treinamento, é a tela inicial. Perceba que tem poucos ícones aqui. Cada um desses ícones aqui tem uma função, e é exatamente o objetivo desse vídeo, é demonstrar, explicar cada uma das funções desses ícones. Na verdade, como solicitado, é demonstrar aqui dentro dos meus poucos conhecimentos a função de pelo menos 5 desses itens. Perceba que nessa tela aqui a gente só tem aqui alguns processos, que certamente foi de alguns alunos que já iniciaram, e esse aqui é o processo que eu iniciei, apenas para demonstrar ou para ficar mais didático de onde começa. Caso você não tenha esses processos aqui para você iniciar ou tentar explicar esses pequenos ícones, você vem pelo início, né? Que é iniciar processo. Então, a partir do momento que você inicia o processo, que você cria um processo, você já tem acesso àquelas abas e também a outras abas. Perceba, quando eu verifico aqui o meu processo ou de qualquer um outro, vou clicar no meu aqui, perceba que o SEI disponibiliza mais outros ícones, e sim, aí fica mais fácil. A partir daqui, pelo que a gente decorou ou o que a gente aprendeu, pelo pouco que a gente aprendeu, é a partir daqui que a gente vai demonstrar qual é a função de cada um desses ícones, na verdade, né, de 5 dos ícones, conforme solicitado pelo professor. Então, dito isto, naquela aba inicial, só para termos uma noção de por onde começarmos, eu venho aqui e inicio por esse incluir documento. Veja bem, a partir do momento que eu criei o processo, que eu iniciei o processo, eu preciso trazer para aquele processo alguns termos ou algumas informações que são necessárias para um processo. Você criou um processo apenas para que ele seja contido, seja vazio. Então aqui é incluir um documento. Serve exatamente para que eu anexe ou crie um documento, ou um documento já feito, anexado, propriamente dito, ou criar um documento do zero. Então, quando eu ver que concluir esse documento, então aqui ele disponibiliza as opções de documentos que eu quero incluir, ou no caso que eu tenho interesse em apresentar. O que eu quero? É um memorando, é uma ata, é um decreto, é um ofício? Então, se é um ofício, eu venho aqui e clico no ofício. A partir daqui ele vai iniciar os procedimentos padrões, né, para confeccionar esse ofício. Como não é este o objetivo deste vídeo, a gente vai voltar lá para explicar outros ícones. Vamos lá. Então, como você viu, já expliquei esse primeiro, que é incluir documento. Deixa eu me lembrar outros que são esse aqui é acompanhamento especial. Veja bem, esse acompanhamento especial aqui é quando você marca ele, porque o documento que você criou, ou a ata, o ofício, o memorando que você criou, que você enviou para alguém, quando você marca, significa dizer que o SEI vai te comunicar, o SEI vai demonstrar a cada passo que aquele processo recebeu, se ele foi recebido, se ele foi visto, se ele foi anexado a alguma outra situação. Então, a partir do momento que você marca esse item aqui,
ele vai acompanhar o processo. Aí você marca o grupo, qual é o grupo que você quer marcar, e as observações você coloca aqui. Vai aparecer aqui, né? Não, acho que não tem, porque está no ambiente de treinamento, então vai acabar, não vai aparecer lá. Vamos ver aqui, BPM aqui, ver se aparece alguma coisa aqui. Deixa eu ver, diff. Perceba que não aparece, exatamente porque estamos num ambiente de aprendizado, então não tem como marcar aqui. Mas se tivesse lá no ambiente de produção, os outros grupos tivessem e fizesse parte do grupo interessado, toda vez que alguém anexasse ou movimentasse aquele processo, você ia acompanhar através aqui, porque você fez um tratamento especial. Esse aqui também é muito legal, é o de ciência. Esse ícone aqui, quando você anexa ele no seu processo, a partir do momento que ele está criado, né, ele está selecionado aqui, e você marca esse ciência, significa dizer que dentro daquele rol de processo que está destinado a você ou faz parte de um grupo que você também pertence, quando você marca, você está dizendo que, olha, eu recebi, eu vi, eu li o processo. Não precisa de forma, como que eu poderia dizer, não precisa, não é necessário que você redefina aquele processo, ou que você reenvie aquele processo, ou que você crie um novo processo para dizer que você recebeu, que você leu. Então, quando você marca aqui, é porque o processo está dizendo que você, tá bacana, eu tomei ciência, eu sei o que está previsto nesse documento que alguém me enviou ou que faz parte de um grupo ao qual eu pertenço. Aqui é enviar o processo. Esse aqui é básico, é um dos ícones mais intuitivo que você tem aqui nessa barra de ícones, até mesmo porque quando você conclui o processo, anexou todos os documentos, trouxe todas as informações necessárias para aquele processo, você simplesmente vai enviar. Quando você solicita que envie aqui, aí vai pedir para quem você vai enviar. Aí você vai enviar para quem? Para um batalhão, para uma unidade, para uma pessoa específica, para um setor específico. Essa é a função do enviar processo. Atualizar andamento, atribuir processo. Atribuir processo também é bacana. É quando você quando o seu processo você quer que apenas alguma pessoa tenha ciência, ou aquela pessoa faça parte daquele processo. É tipo como se na verdade é como se eu pegasse aquele processo e dissesse, esse processo é para o P3 do batalhão, esse processo é pro diretor da CE. Esse que é a função desse ícone de atribuir o processo. Então é que vai abrir aqui, para quem que eu quero que atribuir, Rogério e tal. É como se eu tivesse levado em mãos, ou dizendo, eu quero que você tome ciência disso, eu quero esse processo está sendo dirigido a você. Essa é a função desse ícone aqui, atribuir processo. Então já foi 3, né? 4, vamos ver lá até onde der aqui. Na verdade, essa videoaula ela precisa ter 15 minutos. Achei um pouquinho exagerado, até porque é um pouco mais intuitivo, eu sei. Até para pessoas leigas como eu não tenho acesso direto ao SEI, eu sou do operacional, então para mim acaba que algumas coisas, ou porque eu li, ou porque alguém me ensinou de forma mais didática, ou porque é intuitivo mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Adicionar os favoritos, não. Isso aqui é bacana, esse incluir em bloco aqui, quando você precisa que um processo seja incluído em bloco, ele seja apresentado para uma determinada pessoa ou para determinadas pessoas, determinados grupos, você marca esse que inclui em bloco. É interessante que quando você está aqui no processo, ele tem uma função, ainda que seja o mesmo ícone, ainda que seja, ele tem uma função que você vai marcar aqui,
bloco interno e bloco de reunião. Veja bem, quando você marca aqui no bloco de reunião, é porque aquele bloco ele é para ser compartilhado, ele é para ser, como é que se diz, para que outras pessoas também façam parte, ou tomem ciência, ou possam de alguma forma manipular ou acessar aquele processo. E veja que no bloco interno aqui, quando você atribui um bloco, mas você marca no bloco interno, é apenas para marcar, para salvar esse arquivo, para que ele fique apenas naquele bloco onde você faz parte. Por exemplo, eu faço parte do bloco do 5º Batalhão, então ele vai ficar aqui como se fosse um arquivo, como se fosse uma caixa de arquivo, apenas no bloco interno do 5º Batalhão. Isso é muito interessante. Voltando aqui, deixa eu sair aqui, fechar, okay. O que aconteceu aqui para mim conseguir sair? Para você ver como eu não tenho ainda conhecimento, eu acabo me perdendo, né? E agora? Vamos ver o que está aqui. Bora ver aqui se eu consigo salvar aqui nesse grupo. Teste. Vou salvar aqui, ver se consigo sair. Já tem que encontrar a relação. Eu acho que sai. Demorou pra aqui. Bora ver. Uma travadinha aí, atualizou. Acontece. Voltando lá, veja bem, se para esse mesmo botão aqui, nesse bloco interno aqui, se fosse marcado aqui, selecionado o meu documento, ele já teria, ainda que a mesma aparência, ele teria uma outra função. Mas esse não é o objetivo do vídeo. Vamos buscar aqui informações, enviar processo, duplicar processo. Esse aqui também é bacana. Esse aqui duplicar processo é quando você precisa de alguma forma ter acesso a material deste do processo selecionado. É importante lembrar que todos os processos, todos os atos que você fazer aqui,
em algumas partes é necessário que seja marcado, no caso selecionado o processo. Se eu tivesse um processo aqui criado, eu marcaria ele e selecionava ele. Duplicar processo. É interessado, eu vejo que não vai abrir aqui, mas é basicamente isso aqui. Todos os documentos, memorandos, testemunhas, sei lá, escalas, tudo que tivesse aqui dentro desse processo, que estaria aqui a sequência de documentos, né? Uma questão mais didática, todos os documentos que eu criei estariam aqui. Quando eu marcasse aqui e eu pedisse para duplicar esse processo, que eu estava marcado aqui, se eu pedir para duplicar, ele vai trazer tudo para um novo processo. Uma diferença. Os documentos que estão aqui, eles não vão com as respectivas assinaturas, vão apenas os conteúdos, porque você precisa cada documento desse aqui tem uma responsabilidade. Quando alguém te enviou e ele faz parte de, por exemplo, do inquérito, ele tem uma assinatura ali, seja do auditor, seja do juiz, seja da testemunha. O que tem ali, ele está assinado. Então ele vai apenas com a parte escrita, né? No caso, o documento propriamente dito. Funcionamento do processo, procedimento de acesso externo. Isso aqui também é bacana. Esse ícone aqui de acesso externo é para você autorizar pessoas, né, que, embora não esteja no grupo, no caso do CIPMRO, você autoriza, por exemplo, sei lá, o pessoal que usa o SEI do governo da educação, sei lá, pessoal que utiliza o SEI da saúde, ou um juiz, por exemplo, que está utilizando o SEI, ou um procurador, alguma coisa assim. É importante que essa é basicamente a função, é você autorizar que pessoas, né, terceiros fora, né, desse ambiente SEI, PMRO, tenha acesso e também participe do processo. Veja bem, você vai ter o e-mail da unidade, você vai ver destinatário, você vai especificar quem seria a pessoa, né, no caso, você deveria ter em mãos, ou pelo menos ter ciência de quem vai ocupar esses campos aqui, certo? Vamos voltar aqui para essas abazinhas, vamos ver aqui, anexar processo. Anexar processo é básico, esse aqui é bacana, concluir processo. Se concluir o processo, evidentemente, depois que você teve todas as tomadas de decisões, já foi concluído tudo, por exemplo, uma simples comunicação interna, uma simples solicitação de dispensa, por exemplo, você concluía, fazer o documento, memorando lá, o ofício lá, e enviar para o comandante lá, para o subcomandante, por exemplo, e concluiu, encerrou o processo, ele sai da tua abazinha aqui, né, do teu ambiente, né, do SEI aqui, das sequências de processo lá, né? Tem os recebidos e tem os atributos lá. Então quando você conclui, ele sai. Não significa dizer que ele foi excluído, ele apenas saiu. Ele saiu daqui porque já tem mais interesse nele, mas para quem foi enviado ou para a unidade ou para o receptor lá, ele ainda está lá. É diferente do excluir. Entenda que esse ícone aqui, embora tenha a aparência de excluir, ele não exclui, ele apenas tira da tua ala. Quando você tem o processo selecionado que você quer excluir, é diferente. No caso, um documento, por exemplo, quando tem-se um documento, vai aparecer aqui uma lixeirinha que não está aqui, mas existe. Esse aqui é comentários, gerenciar marcadores. Marcadores também é para você marcar algumas informações. Quando você quer em determinado documento ou no processo trazer alguma coisa que salte aos olhos ali, ou que tenha interesse mais visível, mais como é que se diz, que seja necessário, que seja marcado, é como um marcador mesmo. Esse aqui é pesquisar no processo. Aqui, quando você marca aqui,
você vai pesquisar dentro do processo alguns assuntos, alguns termos, nome de pessoa ou algum fato que esteja relacionado àquele processo. É bem intuitivo também. Então acho que é isso. Levando em consideração o tempo que o professor pediu de 15 minutos para a gente demonstrar apenas 5 desses ícones, desses itens, acredito que satisfaz aí embora eu tenha falado um pouco mais, satisfaz aí a necessidade e o conhecimento aí. Espero que o professor entenda e compreenda. E é isso. Beleza? Valeu.